Com uma varredura de sua força da alma, tudo sobre Freya foi revelado na frente de Leylin. Seus ferimentos estão praticamente curados, embora seu mar de consciência ainda precise de nutrição. Eu recomendo a poção espiritual da serpente gigante. Já existem poucos Varlocks da fase de cristal como você no clã Ouroboros, Leylin suspirou. Depois da grande batalha, os 10 ou mais feiticeiros da fase cristal haviam diminuído em número, para 7 ou 8 lamentáveis. Até mesmo o veterano de Leylin, Lucian, tivera o azar de perder a vida nas mãos da Legião das Plantas. Em uma situação como essa, onde havia poucos trunfos restantes, Leylin sabia que, embora ele estivesse no comando, todos os Crystal Phase Magus eram um recurso precioso. Muito obrigado, meu senhor. Freya fez uma reverência, aparentemente muito solene. Oh, certo. Mais uma coisa. Espero que a família Serpente de Sangue possa me ajudar a organizar minha cerimônia da Estrela da Manhã. A Estrela da Manhã. Os magos tinham status muito elevados no continente central, especialmente porque era muito difícil avançar. Cada caso disso era uma questão jubilosa e digna de celebração com um grande círculo de amigos, e era até mesmo uma grande cerimônia para todo o continente. Baseado em práticas convencionais, cada aparecimento de um mago da Estrela da Manhã significava que deveria haver algo como uma cerimônia. Este foi um anúncio de poder, que foi ainda mais importante para o clã Ouroboros, dado seu estado atual. Os Bloodlocks da linhagem, que estavam em estado de caos, precisavam desesperadamente de uma explosão de motivação. Será da minha família fazer isso. Deixar para a família significava valorizá-la. Fosse o que fosse, isso era benéfico para a família Serpente de Sangue. Como líder, Freya não pôde rejeitá-los, nem teve qualquer razão para fazê-lo. Também estou planejando divulgar outra notícia durante a cerimônia. Assistindo Freya, que estava mordendo os lábios com um olhar estranho no rosto abaixo dele, Leylin sorriu. O que é isso? Depois da cerimônia, vou organizar um grande casamento e casar com você em minha família. As palavras que saíram da boca de Leylin foram terríveis, deixando Freya completamente aturdida. Se case com a sua família? Freya repetiu como um mantra, com traços de criança perplexos. Leylin era um bruxo que havia se juntado recentemente e basicamente não tinha apoio de nenhuma família de linhagem. Sim, a família Farlier. Embora haja apenas eu no continente central por enquanto, acredito que nos tornaremos a primeira família do clã Ouroboros. Nós vamos nos tornar o melhor de todas as famílias da linhagem. Leylin tocou seu nariz. Embora ele fosse o único bruxo de sua família e parecesse lamentável, Leylin não se importava. Afinal, como poderia uma família com um Morning Star Magus ser comum? Com sua linhagem pura, as chances de seus descendentes avançarem eram muito maiores do que para outros Varlocks. Em nenhum momento, seria capaz de se tornar a maior família do clã Ouroboros. O continente central era muito grande. Embora Leylin agora tivesse controle sobre o clã Ouroboros, ele precisava desenvolver uma organização que fosse exclusivamente sua. Como poderia haver algo que pudesse vencer uma família que ele mesmo criou? Outros teriam outra camada de restrições de linhagem, e isso contaria como seguro para si mesmo. Além disso, aquele que já havia alcançado o reino da Estrela da Manhã não precisava mais se preocupar com o vazamento de informações sobre a pureza de sua linhagem. Ele agora tinha força suficiente para se proteger. Desde que ele precisava de um Varlock feminino para espalhar sua linhagem, Leylin naturalmente escolheu Freya. Primeiro de tudo, ela era limpa e honesta e o tratava bem. Ela parecia bonita também. O que mais havia para hesitar? E se eu te rejeitar? Freya mordeu os lábios, ligeiramente sem vontade. Embora gostasse de Leylin, não queria que as coisas fossem assim. Você não pode rejeitar de qualquer maneira. Eu governo o clã Ouroboros. O tom de Leylin não podia ser questionado. As bordas dos olhos de Freya se avermelharam e ela segurou levemente as mãos de Leylin. Eu sei que você não está disposto a fazer isso porque está esperando que eu me case com sua família em vez do contrário. Isso é certo. Leylin viu completamente através de Freya. No fundo, Freya ainda esperava trazer Leylin para a família Serpente de Sangue, mas isso obviamente não era possível. O Leylin agora definitivamente não concordaria com isso.
Mesmo antes de avançar, ele só faria com que os outros fizessem o que quisesse, e nunca houve casos de outros fazendo com que ele fizesse alguma coisa. Era preciso reconhecer que Leylin era um machista. Ele se casaria com Freya por conta própria, e não porque fosse grato a ela. E ele definitivamente não se casaria com a família dela. Você sabe de tudo isso, mas por quê? Freya levantou a cabeça, o rosto brilhando de lágrimas enquanto protestava. Ao vê-la reagir dessa maneira, Leylin sabia que ela havia se decidido, e não pôde deixar de rir, porque eu sou mais forte que você. Isso é o que você está destinado a fazer. Força governou o mundo dos magos. Essa era uma verdade indiscutível. Desde que Freya cedeu completamente, Leylin suavizou seu tom e começou a consolá-la. Não se preocupe. Eu naturalmente cuidarei da sua família. Quando temos muitos filhos, posso até mandar um filho para a família Serpente de Sangue. Esta foi uma tentativa de pacificá-la. Como Freya tinha feito tanto por Leylin, ele teve que pagá-la de volta. No entanto, a natureza de Leylin era tal que ele teve que tomar a iniciativa, em vez de ser implorado para agir. Ao ouvir essa garantia, Freya assentiu, finalmente à vontade. Leylin percebeu que Freya assentiu levemente e concordou, e riu muito disso. A batalha que aconteceu no Fosforescence Swamp varreu o continente central como um redemoinho. Em particular, a aparência excepcional e poderosa de Leylin, de como ele havia matado o Demon Hunter Cyril e causado sua queda, aumentou o entusiasmo para a situação até o extremo. Caçador de demônios Cyril não era ninguém, mesmo entre os círculos da Estrela da Manhã. Pelo contrário, sua força tinha sido comprovada para superar as massas, e como um recém-avançado War-Star da Manhã, Leylin tinha sido capaz de causar sua queda. Tal força imediatamente levou ao pavor de outros Morning Star Magi. Do lado de fora, parecia que não só os exércitos aliados que tinham atacado o clã Ouroboros completamente retirados de regiões-chave como Phosphorescence Swamp, eles tinham até desenhado uma certa linha de isolamento, aparentemente querendo evitar conflitos. Após a queda do corpo principal da Estrela da Manhã Magus Cirilo, Nefas, a cidade do pecado, caiu em um estado de confusão. Os magos não eram pessoas boas desde o começo, e na maioria das vezes eram bandidos ferozes e aqueles comandados de morte para eles. Sem a supressão de Cirilo, o lugar cresceu em violência. As áreas ao redor de Nefas gradualmente desceram ainda mais no caos quando surgiram notícias sobre a morte do clone de Cirilo, confirmando sua queda. Nesse período, feitiços voaram por toda parte na cidade, e a arquitetura foi engolfada em um mar de chamas. Como muitos magos demoníacos arrombaram alegremente a torre de mago de Cirilo e estavam preparados para saquear o local como desejavam, um grande número de exércitos de magos de elite de repente desceu sobre eles. Sob a supressão do exército do mago, bem como com a ajuda de um mago da Estrela da Manhã, o caos em Nefas acabou. Depois de perder o poder dissuasivo de Ciril, os indefesos Nefas tinham basicamente se transformado em uma gigante mina de ouro, atraindo os interesses de muitos Morning Star Magi. Isto foi especialmente verdadeiro para aqueles poucos Morning Star Magi no exército aliado original. Em nome de seus companheiros, eles despacharam forças e tomaram a cidade, compensando todas as suas perdas anteriores. Quando o assunto com Nefas morreu, uma notícia ainda mais surpreendente se espalhou pelo continente central. Aquele que causou a queda de Ciril com base em sua própria força e, portanto, protegeu o clã Ouroboros, o Estrela da Manhã Magus Leylin Farlier convidou muitas organizações amigas para a cerimônia da Estrela da Manhã. Em resposta a este convite, muitas organizações de grande porte que intencionalmente mantinham uma distância devido ao desdém deles em relação ao clã Ouroboros, viu uma chance de consertar esse relacionamento e mandou pessoas para comparecer. Outras organizações também viram a cerimônia como uma grande chance de descobrir a situação dentro do clã Ouroboros e entender melhor a força de Leylin. Eles também enviavam espiões ou enviados. Durante esse tempo, numerosos magos se apressaram em direção ao Fosforescence Swamp, fazendo com que o pântano se movimentasse de vida, um enorme contraste com o normal silêncio mortal. Dentro da sede da cidade, Leylin reclinou-se no sofá confortavelmente, ouvindo a mulher Magus se reportando ao seu lado. Os mensageiros que enviamos em geral retornaram com respostas positivas. A maioria dos emissários dessas organizações já se manifestou.
Recentemente, Phosphorescence Swamp não foi muito ordenado. Embora os preparativos para a cerimônia estejam completos, acho que é necessário preparar algumas contingências de emergência. Freya se encostou no sofá enquanto segurava incontáveis arquivos e usava um par de óculos sem armação, aparentemente muito ocupados. Vamos fazer o que você diz. Além disso, os Bloodlocks Varline do Spirit Circle e o Indie-Wolf Lair estão prestes a chegar à sede. Você precisa tirar um tempo para conhecê-los. Depois de terminar seu relatório, Freya riu delicadamente e se afastou do sofá, saindo rapidamente. Depois que ela saiu, a expressão de Leylin ficou séria. Ele colocou luvas brancas e produziu uma espada quebrada. Essa espada tinha o estilo de fundição nos tempos antigos. Era frio e agudo, e até o tempo não podia fazer nada para enfraquecer sua firmeza. Havia até vestígios de sangue dourado na lâmina. Eu nunca esperei que a linhagem do Filho do Sol e a ala do Sol alcançassem minhas mãos. Sentindo a poderosa força da linhagem no punho da espada, uma sugestão de um sorriso revelou sobre os lábios de Leylin. Essa espada quebrada foi um dos tesouros do leilão da Montanha Azur. Cyril tinha descaradamente usado seu status e pressionado os outros para que ele pudesse comprá-lo. Leylin realmente queria colocar as mãos nele, mas por um lado ele não tinha cristais mágicos suficientes. Além disso, ele não ousava se confrontar com Cyril. No entanto, isso não era mais um problema. Até mesmo o corpo principal de Cyril havia caído nas mãos de Leylin. Os itens que ele tinha acumulado e trazido em seu corpo foram naturalmente gentilmente aceitos por Leylin. Além de muitos materiais preciosos e incontáveis cristais mágicos, o que ele realmente desejava era esse item. Bip! Técnica de meditação de primeira qualidade, o Ingoff de San registrou. O AI chip transmitido. Espero que seja útil para o aluno de Kemoen. Leylin suspirou, mantendo a espada gigante bem. O aluno de Kemoen era apenas uma técnica de meditação de alto grau, com o quarto nível como limite. Era impossível progredir mais. Para Leylin, isso era absolutamente inaceitável.